E aí, amigos do Rio Maframix, um bom dia para todos vocês. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossa redação para um bate-papo sobre esse momento, como a nossa mente trabalha em momentos de crise. A minha amiga, a psicóloga clínica Daniele Cardoso. Ô, Dani, seja bem-vinda ao Rio Maframix. É um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E, para quem não me conhece, sou Daniele Cardoso, psicóloga clínica e organizacional. E hoje a gente vai debater sobre um assunto bem interessante, como a nossa mente funciona no meio da crise. Tá certo, a Dani sempre é um papo de boa com ela, uma menina, né? Uma jovem senhora aí, com uma inteligência fantástica. E foi a minha psicóloga durante algum tempo, foi psicóloga da minha filha também, então está em casa, Dani. Dani, como que a nossa mente trabalha nesse momento? Porque não só a crise causada pelo coronavírus, né, o Covid-19, mas a gente vive diversas crises ao longo da vida. Falando especialmente sobre essa, mas de uma forma geral, como que a mente trabalha quando se depara com uma crise? Naturalmente, o nosso cérebro ele tem dois princípios. Princípios básicos para ele, que é voltado para evitar a dor e buscar prazer. E toda vez que a gente sofre um impacto, uma mudança muito grande, a gente vai buscar lá no nosso dia a dia uma forma de ou boicotar um serviço que eu tenho, que seria daí ficar buscando prazer, ou ficar o tempo todo preocupado com alguma coisa, porque eu estou tentando evitar a dor. Isso é natural em todo momento de mudança que o nosso cérebro sofre, a gente vai fazer esse movimento. Dani, quero lembrar os nossos internautas que nos acompanham que esse é o momento do ACI, canal Assim, né, da Assim Conecta. É uma parceria, um programa aí com a Associação Empresarial de Mafra e o Rio Maframix, que traz aí empresários, empreendedores, profissionais liberais para esse bate-papo, para falar aos empresários, aos empreendedores e para a comunidade em geral. Ô Dani, e nas empresas, como que isso acontece? E nas empresas é bem delicado, né? Porque o colaborador que está lá trabalhando e sempre teve um padrão, um jeito de funcionar, de repente ele começa a agir diferente, né? Porque o seu mundo externo mudou. Essa realidade do Covid assustou as pessoas, né? Então vamos pensar que se eu estou correndo risco hoje de perder meu emprego, o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai usar os dois princípios. Ou ele vai buscar prazer, ou ele vai tentar arranjar uma forma de evitar a dor. Na prática, no dia a dia, é aquele colaborador que, no buscar prazer, que fica no celular, né? Que vai ficar lá no celular em vez de fazer alguma coisa que o gerente ou o superior pede, né? E aí ele vai estar trabalhando dessa forma. E isso impressiona, porque daí o empresário ele vai avaliar e vai perceber assim, nossa, mas meu colaborador sempre foi diferente. Por que agora ele está agindo dessa forma? Né? Por que agora ele está trazendo esse comportamento aqui? Né? Tá todo mundo preocupado com seus empregos, né? E aí também vem uma outra forma, que daí é seguindo outro princípio, que é aquela pessoa que antes que não trabalhava com um ritmo específico vai tentar adotar outro ritmo. É muito normal, infelizmente, é comum a gente agora nessa fase ter nuances de produtividade. Né? Vai ter momentos em que nós vamos estar produzindo, e momentos em que não teremos tantos resultados dos nossos colaboradores, devido a essa forma do nosso cérebro reagir. É importante um pouquinho perceber que nós temos várias formas de comunicação dentro de uma empresa. Aqui na nossa realidade, Rio Mafra, a gente tem muitas empresas pequenas, né? Muitos empresários que têm lá 5 colaboradores, 20 colaboradores, né? E aí começa a perceber de forma mais detalhada esses comportamentos, né? É muito interessante agora todos nós fazermos uma avaliação, perceber aonde é que eu estou agindo, de que forma eu estou agindo, para depois comunicar.
entrando ainda nesse tema da comunicação, né, a gente diz que tem um canal de comunicação, que é a forma do nosso cérebro reagir. São de 3 formas: através do que eu vejo, do que eu sinto e do que eu escuto. E aí tem algum colaborador que vai entender melhor a comunicação do superior através do que ele está escutando, do que ele está vendo, do que ele está sentindo. Esses padrões que a gente sempre achava que era aquele tipo de comunicação, lá atrás, antes de começar essa questão do Covid, hoje não existe tanto. Por quê? Se o externo muda, o meu interno também vai mudar. E aí é onde os colaboradores e as pessoas começam a perceber, caramba, minha realidade mudou. Eu sempre consegui acessar a comunicação com a pessoa de um jeito e agora está de outro. Tudo porque o nosso cérebro emite essas mudanças na hora em que está em crise. Dani, deixa eu registrar aqui as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, e falar para vocês que vocês podem mandar suas perguntas que a gente vai fazer aqui ao vivo para a Dani. Raul Ferrari, Erlon Santana, Elder Condelache, o Alemão Vila, o Wesley Gabriel, a Michele Eckel, psicóloga também, um abraço para você, Michele, e a Marinês da Silva, dando para nós aqui um bom dia, agradecendo e registrando a participação das pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Dani, eu estava lendo um artigo esses dias e ele falava como que o estelionatário age quando ele vai aplicar um golpe. Então, ele sabe como que a mente das pessoas trabalham, ele sabe como que as coisas funcionam ali dentro, ele vai usar a favor dele para o crime. Eu deduzo que se as pessoas, para fazer um crime, elas conseguem potencializar o que a nossa mente é capaz, para o lado bom, para o lado positivo, também é possível. Né? E aí eu quero perguntar para vocês, estamos numa crise, nossa mente vai, como você falou, vai buscar o prazer, vai procurar a fuga, né, do que é ruim. Como potencializar lá no ambiente de trabalho essas duas questões, que o nosso colaborador consiga, ou o empreendedor, consiga potencializar essas duas coisas que já são naturais do ser humano? Legal, a pergunta ótima. Recentemente, tem alguns estudos falando só da palavra venda, por exemplo. Recentemente, tem alguns estudos que falam muito sobre venda humanizada. Quando você vai entrar em contato com o seu cliente, você tem que ter uma comunicação, um tato, uma sensibilidade para esse cliente poder chegar até você. Essa é a forma de hoje conseguir conquistar o seu cliente. Isso não muda no ambiente de trabalho, principalmente na fase que nós estamos, a fase de crise. Então, da mesma forma como existe uma venda humanizada, também internamente lá dentro da empresa, uma comunicação humanizada. Como que poderia ser essa comunicação humanizada? O colaborador, ele sempre vai querer saber se ele está agindo certo ou errado. Todo mundo isso sempre quis saber, né? Será que o meu desempenho está bom na empresa? Será que eu estou legal, estou trabalhando bem? E aí cabe o empreendedor entrar, o seu superior entrar e falar assim, cara, olha, hoje você sempre fez muito legal o teu trabalho, mas hoje você fez muito bem. Eu tenho percebido o seu esforço nessa fase de crise. Eu olho para você. Eu vejo você, eu entendo você. Então, essa comunicação humanizada dentro dos setores ajuda a gente a superar essa fase. Então, essa é uma das dicas para a gente conseguir acalmar o cérebro, para conseguir acessar a forma de produtividade, não só de produtividade, para a gente ter resultado lá na frente, mas também das pessoas conseguirem trabalhar em paz. Porque essa é uma questão hoje que foge do nosso controle, né? A gente não consegue hoje dizer, por causa do Covid, está tudo certo no meu trabalho, por causa do Covid, está tudo certo com a minha saúde. É algo que a gente não tem controle. Se nós não temos controle, então nós vamos estar sempre a uma sombra, né? Sempre preocupado, sempre em alerta. E quando a gente tem essa comunicação humanizada na empresa, acalma e faz a pessoa acessar dentro dela as informações de, opa, eu posso, eu sou capaz, eu dou conta, e aí a gente consegue trabalhar melhor, né? Então, essa também é mais uma dica para a gente conseguir se desenvolver. Dani, e quando é o momento que o empreendedor, e aí eu queria fazer duas perguntas em uma só para dois ambientes diferentes. O empreendedor, o empresário ou a própria pessoa observa
que ela precisa de uma ajuda profissional. Porque, às vezes, as pessoas conseguem, com uma conversa com o pai, com a mãe, com um amigo, com um familiar, ele consegue mapear muita coisa, ele resolver. Mas chega um momento que ele precisa de uma ajuda profissional. Qual que são esses alertas no ambiente corporativo e no ambiente familiar dentro de casa? Ótima pergunta. Quando a gente está em crise, uma das coisas que infelizmente acontece, mas isso é natural, é a gente acessar, quando alguma coisa me assusta, eu vou acessar o que está lá na minha raiz. Como assim? O que está lá no meu íntimo, dentro de mim. Então, se eu tenho uma predisposição a reagir de alguma forma sobre um conflito, eu vou tirar o que está lá escondidinho e pôr para fora. Vamos pegar, por exemplo, só a questão pessoal. Se na minha família eu nunca fui depressiva, mas lá na minha família tem depressão, e de repente nessa fase de crise eu começo a perder vontade de fazer as coisas, eu começo a chorar, eu começo a ter tristeza, e essa tristeza vai para o trabalho, essa tristeza vai para casa, eu perco vontade de fazer as coisas que antes eu fazia, como cozinhar algo, ou fazer alguma situação, alguma coisa a mais lá na empresa que eu fazia, que o meu padrão está mudando. Se eu percebo que o meu padrão e as minhas vontades estão mudando, essa é a hora. É muito importante a gente fazer nessa fase uma avaliação de autoconhecimento profundo, tanto na vida pessoal como na vida profissional, porque a gente vai estar reagindo e trazendo essa comunicação para o externo. Então, quando perceber que está tendo alguma coisinha aí diferente, a gente vai precisar procurar um profissional, né? Independente se seja alguém para conversar, independente se seja uma instrução realmente lá da empresa, do chefe, e explicar que está tendo algumas situações específicas. Às vezes, vem coisas bem pequenas, gente, tipo assim, onde é que eu deixei meu carro? Pequenos lapsos de memória. Nossa, o que eu estava falando mesmo? E aí você está percebendo, opa, tem alguma coisa que não está normal em mim. Isso pensando no nosso lado de crise, né? Mas tem um lado muito positivo da crise, que eu estava pensando aqui, que é aquela parte assim que a gente vai se adaptando ao novo. Né? A gente vai se adaptando ao que está nos assustando, ao que está nos desafiando, né? Literalmente. Quando a gente vai se adaptando, a gente vai dando margem para ser mais criativo, vai dando margem para poder fazer mais coisas, mais opções. Então, nós temos o lado ruim da crise, né, que a gente tem que perceber e fazer o autoconhecimento, mas nós também temos o lado positivo da crise. E esse também é um dado importante para a gente conseguir bater em cima dessa tecla. O que eu posso fazer? É perceber quais são as coisas que eu estou desenvolvendo nesses últimos tempos, porque eu posso estar tendo lapsos de memória por um lado, né, que foi onde a gente comentou, mas eu também posso estar percebendo que lá no meu dia a dia, no meu trabalho, antes eu fazia desse jeito, mas e se eu fizer desse jeito? O que isso significa? Que eu estou me adaptando a uma mudança. Então, o Douglas fez a pergunta, né? Como eu posso perceber que eu preciso procurar um profissional? E também como eu posso perceber como eu estou reagindo de forma positiva a isso. Quando você perceber que você está sendo criativa a uma situação que você fazia rotinamente, que você está conseguindo trazer coisas novas, tanto para a empresa como para a vida pessoal, significa que você está dando conta. Muito bem, Dani. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Quero registrar aqui a presença também da Andressa Alves Siqueira. Bom dia para você, Andressa. A Reni Fátima também dando um bom dia para nós. E tem bastante gente aqui dando alôzinho, dando parabéns para nós, curtindo aqui a nossa live. Obrigado para você que nos acompanha sempre. Dani, eu tenho acompanhado as suas redes sociais. Esses tempos atrás você publicou lá que as pessoas esqueceram do psicólogo, né? E vão desabafar lá para o Facebook, abrir a sua vida para todo mundo. Eu queria encerrar esse bate-papo aqui para que você tivesse também as suas considerações finais e também comentasse um pouquinho para nós essa tendência que as pessoas têm agora de expor a vida, abrir, né, de contar o que está vivendo nas redes sociais, que também pode se transformar em um perigo também, né? Sim. Ela pode ser algo muito positivo, por um lado, porque alivia,
né, a gente não pode negar, expor as coisas na rede social alivia, mas também se torna um perigo porque você cria outro tipo de tensão, né? Às vezes cria alguma situação com alguém, entra em debates e vai girando energia pesada, aquilo vai aumentando em vez de sanar. A gente libera no nosso organismo uma substância chamada serotonina quando a gente faz alguma coisa que nos dá prazer. E quando a gente está irritado, a gente libera uma substância chamada cortisol. E aí, quando você libera nas redes sociais essa questão pesada que está te afogando, você não está liberando serotonina, você está liberando cortisol. E aí está estimulando mais coisas. Então, o ideal mesmo é a gente sempre... Claro, nós temos que olhar para o que é real, né? Se tem alguma coisa que não está nos satisfazendo, nós temos que trazer isso, né? Trazer isso para as pessoas perceberem, se organizarem, né? Mas sem julgamento. Porque quando a gente coloca o nosso julgamento, a nossa expressão agressiva em cima, nós estamos estimulando outras pessoas a terem também essa agressividade. E aí nós não estamos mudando o mundo, nós estamos só gerando mais conflito para mim e para o outro, né? Então, que nós possamos ser mais atenciosos às nossas coisas e nos proteger mais. É muito importante se proteger. É claro que a gente também tem que ser realista, né? Pontuar, entender exatamente o que está acontecendo na nossa realidade, mas cuidar com o estresse, porque o cortisol, se a gente não controlar, domina. Domina. E eu já ouvi muitas pessoas conversando, olha, eu estava apaixonado pela pessoa que eu fui ver as redes sociais dela, não é a pessoa para mim, e para o mercado de trabalho também, né? Hoje, se as pessoas, o empregador vai consultar as redes sociais do candidato, e se lá tiver alguma coisa, ele já não contrata. Então tem que ter muito cuidado nas redes sociais hoje em dia também. Verdade. Dani, foi um prazer estar contigo. Volte sempre um papo de boa contigo aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E no que precisar, estaremos aqui para trazer mais informação para o pessoal. Tá certo. Esse foi o Canal Assim, em parceria com a Associação Empresarial de Mafra. Um abraço aí a todos os empresários, empreendedores de Rio Mafrense, em especial a nossa equipe lá da Associação Empresarial de Mafra. Na próxima quinta-feira temos mais um bate-papo, mais um Canal Assim, para trazer dúvidas e para os nossos amigos empresários. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.